Nós começamos aí um mês da família e, como eu falava de manhã, por que temos o mês da família? Da mesma forma, né? Porque temos o dia das mães, né? Todos os dias são dia das mães, dos pais, mas por que o mês da família? É um tempo, tem coisas que são muito importantes e nós sempre devemos recordar a importância dessas coisas. A igreja tem no seu calendário pelo menos 2 meses para duas coisas que nós julgamos muito importantes. Não é? A primeira dela é a família. E nós cremos, e a palavra de Deus assim nos ensina, que a família é o nosso primeiro e mais importante ministério. Amém? A família vem antes do trabalho, a família vem antes da igreja, e nós sempre devemos pensar, olhando para ela, desta forma. E o segundo mês que nós temos no nosso calendário, que também é separado para um tema, é o mês de outubro, que é o mês de missões, que é o segundo ministério mais importante na Terra, que é o ministério de propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Não é? Então, nós temos, e certamente você também tem percebido, os grandes desafios para a família nos nossos dias. E quantos modelos aí têm sido sugeridos para a família. E nós podemos ver ao longo da história que são modelos fracassados e que têm fracassado e que fracassaram no passado. E o modelo certamente que cremos que vai abençoar a sua família é o modelo de Deus. Por isso nós temos dito que família é um projeto de Deus e cremos que tudo que Deus faz é perfeito, é maravilhoso e é abençoador. E se nós temos enfrentado dissabores, desilusões, fracassos na área familiar, é porque certamente temos nos afastado do projeto de Deus, do projeto original. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu quero aqui me unir aqui ao irmão Peter e enfatizar, junto com você, esposo, junto com você, filho, surpreenda a sua mãe no próximo domingo e tenha lá na mesa do café da manhã algo que você diga assim, isto aqui foi eu que fiz para você, querida. Não vai ser o máximo, né? Tá lá assim, isso aqui foi o Edson que fez para Damiana. Damiana vai ter que trazer até um remédio para o coração, vai cair dura assim, né? Fala assim, meu Deus, né? É o fim do mundo. Não, brincadeira. Mas também você, filho, você, filha, surpreenda sua mamãe, né? Traga aqui ela e fala, olha aqui, mamãe, isso aqui está na mesa, mas eu quero saber que eu fiz também, especialmente para você. Né? E elas vão ficar muito contentes, né? Então, faça isso, converse aí com o irmão Pedro, com a irmã Regiara, converse aí com a irmã Neide, que são pessoas que têm nos ajudado nesta programação e elas certamente poderão te orientar e dar uma ideia para você. Mas o convite é a todos, né? Às vezes a gente está naquele momento, o pastor se virar de cabeça para baixo e sacudir, não cai uma moeda de 5 centavos. Às vezes nós estamos nesse momento, né? Mas não tem problema. Os 5 centavos que faltam no seu bolso vai aparecer no bolso do Pedro e vai dar tudo certo. E nós vamos ter o café da manhã. Amém, irmãos? É assim que Deus faz. Deus sempre nos abençoa. E agora também nós temos um projeto diferente que nós estamos trazendo para o mês de maio. Como se trata de um mês da família, nós cremos que sempre nós temos experiências de vida, nós temos dons, nós temos talentos que podem abençoar a vida de outras pessoas. Então nós temos aqui desafiado as famílias nesse mês de maio. Convide uma família para um tempo de comunhão com você. Seja
um café da tarde, seja um almoço, seja um jantar, ou talvez até mesmo um copo d'água. Vamos tomar um copo d'água lá no calor junto lá em casa, porque o propósito não é ostentação, não é fazer aquela disputa quem oferece o banquete mais glamouroso. Não, a proposta não é esse. E se você tiver a chance de ter um desses, né, nem fale para ninguém, né, fique em silêncio, porque fale só das bênçãos da comunhão, né? E eu tenho certeza que isso vai trazer uma experiência muito interessante e satisfatória. E o nosso desejo é isso. Você convida alguém nesse mês para estar com você na sua casa, e essa pessoa que vai na sua casa vai convidar você para ir na casa dela. Então você não vai fazer troca de família, né? Nem troca de casa, né? É só uma troca de visita, né? Então é um momento de compartilhar. E dessa forma, eu tenho certeza que nós vamos abençoar um ao outro. Mas nós temos falado, não faça o clube do bolinha, né? Então, às vezes assim, né? A irmã Dora vai falar assim, eu vou convidar a Regiara. Não pode. Regiara já está muito... Tem que ser diferente, sabe? Aquela pessoa que você não tem tido a oportunidade de conhecer e ela também não tem tido a oportunidade de conhecer. Será um tempo para você conhecer essa pessoa. Agora, lógico, estabeleça como propósito abençoar. Então, não será um tempo para você falar mal do Bolsonaro e falar mal do pastor Marcos e dos outros pastores. Eu sei que assunto tem, né? Mas não é aquele tempo é de falar de coisa boa, né? De vitórias, de bênçãos que Deus tem te dado e de desafios que você crê pela fé que você vai superar e pede a oração daquele que vai estar com você. Eu tenho certeza que Deus quer isso e deseja isso, né? A igreja primitiva vivia com muita intensidade essa comunhão. Então, eu já escolhi uma casa para... Eu vou lá na casa da irmã Leila. Não, mas não pode, né? Eu já fui na sua casa, tem que ir na casa de outra, irmã Leila. Então, eu creio que vai ser uma bênção. Mas ainda hoje, chega uma pessoa e fala assim, eu gostaria de te convidar para ir na minha casa, né? E vai ser uma bênção. Amém, irmãos? E, como falaram, no próximo sábado tem a Conjob, a reunião de jovens, junto com a reunião de pastores em lugares diferentes, mas ao mesmo tempo. Então vamos receber os jovens e os pastores aqui na igreja com o café da manhã e vamos despedi-los, os jovens e os pastores, com um almoço. Então seria muito bom se você pudesse estar aqui para nos ajudar nisto, né? As mulheres aí seriam tão bom, né, se elas pudessem nos ajudar no café da manhã, no almoço. Então, fale conosco, né, veja se você pode, para a gente saber com quantas pessoas nós temos para aquele dia. Mas o projeto não começa no sábado, o projeto começa na sexta-feira. Então, desde sexta tem os preparos, e quando termina o almoço, já começa o preparo para o café da manhã das mães. Então, temos muitas atividades, mas nada que o Senhor não possa nos dar força para fazê-los, né? Então, conto com vocês, se você pode ser um voluntário para sexta, para sábado de manhã, não é? Para sábado à tarde, fala conosco. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e nós vamos fazer aqui uma programação digna do Senhor, não é? Digna do Senhor, né? Amém, meus irmãos? Muito bem. Então, voltando, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 19. E vamos ler do capítulo 19, dos versos de número 1 a 12. E se você já encontrou o texto, fique de pé e vamos acompanhar a leitura desse trecho da palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 19, versos de número 1 a 12. E assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne.
Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Vamos orar. Querido Pai Celestial, que bom termos a Tua palavra nos nossos dias e saber e conhecer o plano que o Senhor teve desde a fundação do mundo para a minha vida, para a vida da minha família. Eu creio pela fé que o Teu plano é perfeito e pode fazer da minha família uma família abençoada. E eu creio que o poder do Senhor não só alcança a minha família, mas alcança a cada uma das famílias que podem ouvir, nesse momento, a Sua palavra. E que o Teu Espírito Santo nos desperte a esta verdade, a esta esperança. E que tudo aquilo que tem nos afastado destas bênçãos possa ser substituído por tudo aquilo que nos alimenta com esta esperança. Fala aos nossos corações, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como nós compartilhávamos hoje pela manhã, e eu gostaria de falar com você de uma forma muito carinhosa e respeitosa. Algumas coisas que nós falamos e vamos falar aqui na igreja sobre família, talvez você vai olhar para o seu passado e perceber que você não agiu desta forma e não tomou decisões baseado nestas verdades. E o que nós podemos fazer com o nosso passado? É aquilo que 1 João capítulo 1, versículo 9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso passado nós não podemos mudar. O que nós podemos ter com respeito do nosso passado é o perdão de Deus. E conforme nos diz a palavra de Deus, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Perdão de Deus. Mas se nós não podemos mudar o passado, eu creio que nós podemos fazer do nosso presente e do nosso futuro algo melhor. E, sobretudo, algo melhor identificado com Deus e com o projeto de Deus. Entendendo que o nosso mundo tem entendido que pode criar outros projetos diferentes daquele de Deus e que esses projetos podem ser tão bem-sucedidos ou mais comparados ao projeto de Deus. E isto não é uma verdade, isto é uma grande mentira e engano satânico. Nós podemos observar na história que todos os modelos contrários a Deus fracassaram. Seja modelos políticos, seja modelos comportamentais, sejam modelos de valores, sejam modelos familiares, nós podemos perceber ao longo da história que todos eles mostraram que somente Deus é sábio o suficiente para realizar coisas perfeitas. E eu creio que a família é algo perfeito, é um projeto perfeito de Deus. E se você tem enfrentado problemas na sua família, o problema não está no projeto. O problema está em você. E a forma como você tem entendido o projeto e aplicado o projeto na sua vida. Porque eu creio. E nós falamos isso pela manhã. A melhor forma de vermos na nossa vida o cumprimento das promessas de Deus é quando nós pegamos as nossas vidas
a forma como as temos vivido e compararmos com aquilo que Deus projetou e verificarmos se aquilo que temos feito está de acordo com o projeto. E se não estiver de acordo com o projeto, corrija. Porque a forma de sermos abençoados é vivermos o plano de Deus. Porque o plano de Deus é perfeito, eu creio, de todo o meu coração. Nós vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a palavra de Deus tem um projeto perfeito para a sua vida de pai, para a sua vida de mãe, para a sua vida de esposo, para a sua vida de esposa. Então, se você quer ser uma pessoa abençoada e ter uma vida abençoada, você precisa consultar o projeto. E aonde está esse projeto? Na palavra de Deus. E nós falávamos aos irmãos e desafiamos durante esse mês: procure na palavra de Deus os ensinamentos, as orientações que Deus deixou escrito para você, marido. Eu quero buscar na palavra de Deus o que Deus diz para mim, marido, como eu devo ser um marido. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai aperfeiçoar você, como diz Paulo escrevendo ao Timóteo. Você vai ser perfeito para uma boa obra. Você também, esposa, procure na palavra de Deus. Eu quero ver o que Deus diz, como eu devo ser como esposa. Você, filho, como eu devo ser como filho. Você, pai, como eu devo ser como pai. Você, mãe, como eu devo ser como mãe. Porque Deus tem na sua palavra ensinos para cada uma dessas necessidades que você tem de orientação. Então, quero desafiar você. Você quer ter uma família abençoada? Então, veja a receita de Deus para você ter uma família abençoada. Então, vá lá procurar o que Deus tem falado na sua palavra. E tem livros que eu posso recomendar a você. Eu tenho livros, por exemplo, você quer ser um marido excelente. Eu tenho livros que falam daquilo que a Bíblia diz de como ser um marido excelente. Como ser uma esposa excelente. Como ser pais excelentes. Como ser filhos excelentes. A Bíblia nos orienta acerca disso. E eu tenho certeza, irmãos, que nós queremos e desejamos ter isso acontecendo na nossa vida. Quantos aqui, eu creio que todos gostariam de ter um lar abençoado, um lar feliz. Você pode ouvir um amém? Eu quero. Mas às vezes nós somos assim, né? E eu compartilhava, eu só estou retrocedendo um pouco para avançar para o próximo ponto, estou chegando lá. Às vezes as pessoas chegam aqui: pastor, eu tenho um marido que é um problema na minha vida e o senhor vai ter que resolver esse problema. Ou, pastor, eu tenho uma esposa que ela é um problema na minha vida e agora eu estou aqui, o senhor tem que resolver esse problema para mim. Os meus filhos, pastor, estão me dando um trabalho, eu vou trazer aqui na igreja para o senhor resolver. Irmão. Não é assim. Não é assim não porque o pastor é ruim ou porque Deus é ruim. Não é assim porque nós colhemos as consequências das nossas escolhas. Então para termos resultados melhores, nós primeiro precisamos ser pessoas melhores, porque às vezes nós não queremos ser as pessoas para algo melhor. Nós queremos só o algo melhor. Como que o algo melhor vai acontecer independente das minhas ações, independente das minhas falas, independente das minhas escolhas. Então eu maltrato o meu cônjuge, maltrato os meus filhos e eu peço a Deus que eles continuem me amando. É lógico. Como filhos de Deus, talvez eles continuem te amando, mas você quer mais, você quer que eles estejam apaixonados por você. É querer demais.
quando eu falo volte para o projeto e veja o que Deus diz que você deve fazer e como Deus quer que você haja, e você vai descobrir que o que você vai fazer vai construir algo maravilhoso. Porque o que você tem é consequência das suas escolhas. E a forma de consertar aquilo que você tem é voltando para o projeto. Mateus capítulo 19 é interessante. Quando a gente fala de família, irmãos, relacionar com pessoas sempre foi um desafio. É como nós aqui na igreja. Não é fácil. Nós somos diferentes uns dos outros. E como é difícil para nós entendermos e nos relacionarmos com essas diferenças. E aos nossos olhos, diferença é um problema. Mas aos olhos de Deus, as diferenças revelam a grande ciência de Deus. Porque as diferenças foram construídas porque ninguém é tudo em si mesmo. Nós precisamos uns dos outros. Por isso nós somos diferentes uns dos outros, para que a nossa grandeza esteja na comunhão e não no isolamento. Então, sabe aquela coisa que o marido diz para a esposa: eu não preciso de você, eu poderia viver muito bem sozinho. Deixa eu falar assim, bem baixinho. É mentira, não é verdade. Deixa um homem sozinho 1 ano. Isola ele. Sem mulher. Depois você me diz como é que ele fica. Diz um ditado humano e é verdade: gente precisa de gente para ser gente. Porque é com gente que a gente aprende a ser gente. Então Deus criou essas diferenças para nos abençoar. Mas como é difícil ver esta realidade nessa diferença que nós estamos aqui observando. Nós estamos falando de valores. Valores são os mesmos, amém? Para homem e para mulher. Nós estamos falando de diferença. Uns falam de mais, outros falam de menos. Uns são econômicos, outros são gastões. Tudo isso é uma bênção. Você já percebeu que os opostos se atraem? Esse ditado é errado. Os opostos se atraem. Os opostos se completam, não se atraem. Os opostos se completam. O baixinho gosta de casar com o alto. Sabe por quê? Porque aonde ele não consegue alcançar, o outro consegue. E aonde o outro tem dificuldade, o outro consegue. Pronto, está feito o negócio. O que fala muito sempre casa com o que fala pouco. Porque se 2 que falam muito se casar, então é bom que um fique em silêncio. Então é assim, porque se completam. Essa é a grande ciência de Deus e nós nos atraímos por pessoas que nos completam. É sempre assim. Então o texto de Mateus 19 fala sobre o grande desafio do casamento e não é fácil. E os fariseus que tentando a Jesus Cristo, e eles tinham problemas. Na realidade, eles não estavam procurando Jesus, como eu disse de manhã, para resolver os seus problemas conjugais. Eles queriam procurar Jesus, dizendo assim: Jesus, eu posso largar a minha mulher por qualquer motivo? Porque motivos eu tenho. Eu quero saber se eles são suficientes. Como talvez nós poderíamos ter algumas mulheres chegando para Jesus e dizendo: Jesus, eu posso largar o meu marido por qualquer motivo? Porque motivo eu tenho. Mas eu quero saber se eles são aceitos pelo Senhor. Mas é interessante que Jesus vai começar a falar sobre esse assunto. E hoje, infelizmente, nós temos um índice de divórcio altíssimo. Os matrimônios não estão sobrevivendo muitos anos e, às vezes, alguns deles limitados a meses. Mas a pergunta: eu posso deixar o meu cônjuge? E Jesus vai dizer de uma forma muito simples. Ele diz: vamos voltar lá no projeto original e vamos ver se o casamento foi criado com essa cláusula de possibilidade de separação. E Jesus, quando volta ao projeto original, ele diz: não tem cláusula de separação no projeto original. O casamento original diz que você escolhe e deve viver até que a morte vos separe. Porque a Bíblia diz que 2 diferentes se uniram e se tornaram um. Não existe 2. Quando Deus vê você e sua esposa, Ele não vê 2, Ele vê um. É como o nosso corpo, que tem
órgãos diferentes, mas você não vê um corpo separado da perna. Se você vê uma perna andando fora do corpo, você vai se assustar, não é normal. Porque o normal é a perna estar no corpo e o corpo está na perna. É assim que as coisas funcionam. Agora, o grande desafio é como viver esta união. O nosso corpo, irmãos, é maravilhoso. O pé não faz a função. Agora, tem algumas pessoas, na falta da mão, eles desenvolvem algumas funções com o pé, substituindo. E fazem coisas maravilhosas. Mas não é o ideal, não é muito fácil. Algumas pessoas conseguem, não todas conseguem. Mas o pé faz a função de pé, a mão faz a função de mão, o olho faz a função de olho. E são todos eles individuais, todos eles com uma identidade muito própria, mas apesar dessa diversidade grande, todos estão juntos. E em harmonia. Já pensou o dia que o seu pé resolve fazer greve? Não, hoje eu estou a fim de andar, não. Vou fazer greve. Rebelião. Não é porque está com doente, não. Não estou afim, não. Hoje eu não estou gostando da cabeça, da forma como ela está governando, não estou gostando da quantidade de coração, de sangue que eu estou recebendo, o oxigênio que está vindo está defasado, os nutrientes estão indo mais para o fígado, não está vindo muito para mim. Eu vou fazer hoje greve. Não estou afim. Até que as minhas reivindicações sejam atendidas. Não tem isso. A coisa funciona. E graças a Deus por isso. Porque a sobrevivência do corpo depende de estar juntos. Irmãos, a família precisa estar juntos para sobreviver, porque se ela destruir, é o que nós estamos vendo na sociedade. Sabe aquilo que nós estamos vendo na sociedade? Injustiça, violência, é reflexo do quê? Da destruição do núcleo familiar. Os professores não estão suportando mais os filhos. A sociedade agora é uma sociedade violenta, injusta, mas tudo isso nós temos que olhar por lá, porque é lá no lar que se formam os valores. Ou seja, é o pai e a mãe que têm o ministério de forjar valores no filho. Eu sempre digo, pai e mãe não têm responsabilidade de formar o filho intelectualmente. Meu avô era contrário à formação intelectual do meu pai. Meu pai falava que quando ele ia para a escola, chegava em casa, apanhava. Porque meu avô falava, você tem que trabalhar, não é estudar. Mas meu pai tinha valores de caráter. E não tinha intelectualidade. Porque às vezes as pessoas têm intelectualidade e não têm valores. E o que adianta? Então, por isso, nós como pais temos o principal ministério na vida dos nossos filhos, que é forjar caráter na vida deles. Talvez você diz, eu não posso dar uma faculdade para o meu filho. Não tem problema. O problema não é se ele não tiver uma faculdade, é se ele não tiver caráter. Porque se ele tiver caráter, não importa o ofício que ele vai desenvolver, ele vai ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que ele fizer. Por isso nós, muitas vezes, como pais, estamos muito preocupados que faculdade nós vamos estar dando para o meu filho, que futuro eu vou dar para ele. Então nós, como pais, devíamos estar preocupados que caráter eu estou forjando na vida do meu filho e que futuro ele vai ter com o caráter que eu estou forjando. Porque às vezes nós estamos investindo mais na intelectualidade do que no caráter. E você vai perceber algum dia que o diploma não substitui caráter. E quando a Bíblia diz educa a criança no caminho que deve andar, não está falando de educação intelectual, está falando de educação de valores, de princípios. Que é a responsabilidade do pai, é a responsabilidade da mãe. Então, Deus está falando sobre a família, sobre o poder, sobre o modelo original. E a coisa, irmãos, não é fácil. Observa lá, no versículo 10. Olha o que diz o capítulo 19, versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus coloca um padrão e fala sobre o projeto, e ele vai dizer assim, no projeto não existe cláusula de separação. E aí chega no momento, as pessoas ouvem aquilo e falam assim, rapaz, então eu nem vou casar. Porque se o negócio é assim, Deus me livre. Aí Jesus fala, nem todos suportam isso. E talvez você vai chegar à conclusão, você precisa. E
E não deve ver como um problema, você deve ver como uma bênção. Agora você precisa voltar para o padrão. Para aquilo que Deus, através da sua palavra, propõe. Agora, Deus, através... Aí eles vão... Por que eles chegam a essa conclusão? Porque eles vão dizer para Jesus Cristo uma coisa. Senhor, o Senhor disse que não pode, mas Moisés deixou. Porque às vezes nós falamos assim, pastor, eu ouço aqui na igreja essa coisa, mas eu vejo aí lá fora que tem igreja que acha que não tem problema. Eu vejo pessoas decidindo de forma diferente. Por que eles decidem assim e nós não podemos? Porque já viu seu filho chegando em casa assim, papai, eu quero isso. Não pode, mas todo mundo faz. Não é assim? Já ouviu isso? Todo mundo tem. Por que eu não posso agir dessa forma? Irmãos, infelizmente o mundo tem escolhido um caminho contrário a Deus. Infelizmente, igrejas têm escolhido um caminho contrário à palavra de Deus. Infelizmente. Agora, por quê? E aqui no caso, eles perguntando, Jesus vai dizer, sabe por que Moisés fez isso? Por causa da dureza dos vossos corações. E aqui o que eu gostaria que hoje a gente pensasse um pouquinho sobre a dureza do nosso coração. Como nós temos dificuldade para reconhecer a nossa incapacidade. Como nós temos dificuldade para entender e reconhecer a sabedoria de Deus. E reconhecer que a sabedoria de Deus é maior do que a nossa sabedoria. E o plano de Deus é melhor do que o nosso jeito. Como nós temos dificuldade de crer. Nós somos duros de coração. Eu lembro que uma vez estava falando com um casal e os aconselhando, e eles estavam querendo se separar, e a esposa chegou para mim e disse assim, eu sei que isso Deus não aprova, mas eu estou disposto a sofrer as consequências. E quem está vivendo as consequências sabe quão duras são as consequências. E nós estamos brincando com um negócio muito dolorido e muito sério. A dureza do nosso coração em não aceitar o plano de Deus é o principal obstáculo para que as bênçãos de Deus não se materializem nas nossas vidas, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Muitos casais, eles se esbarram nisso. O cônjuge chega para o outro cônjuge, você me conheceu assim, eu sou assim, vou morrer assim, e se você quiser gostar de mim, é assim. E eu falava de manhã, eles falam assim, é pau que nasce torto, morre torto. Que pena, você é simplesmente um pau. Eu gostaria que você fosse um ser humano, mas você se limitou a um pedaço de pau. Que pena. E o grande problema é assim, as pessoas não estão dispostas a rever. Eles sempre acham que o problema está no outro. Pastor, se tu tivesse a mulher que eu tenho, tu ia entender porque eu ajo assim. Ah, irmãos, quando Deus olha para o céu, se Deus pensasse assim, se tu visse as pessoas que eu estou vendo, tu entenderia porque eu ajo assim. Graças a Deus, Deus não pensa assim. Quem dita o caráter de Deus não são as pessoas, é Ele mesmo. Ele tem o seu caráter. Não é a sua forma errada de viver que vai mudar Deus. Deus continua sendo Deus, apesar de você ser a pessoa que você é. Mas é interessante, a Bíblia vai nos ajudar sobre isso, e eu quero... Porque o primeiro obstáculo para que a família seja abençoada, sabe qual é o primeiro obstáculo para a família ser abençoada? Pastor, é o meu marido. Não. É a minha esposa. Não. Sabe qual é o primeiro obstáculo a ser superado? Você. Você é o primeiro problema a ser superado. Mas não pode começar por ele? Mas se nós queremos que as coisas sejam melhores, tem que começar por quem? Por quem quer que as coisas sejam melhores. Se não quer que seja melhor, quer que fique assim mesmo, que termine em fracasso, em destruição, não pense que deve começar por você. Mas se você quer que as coisas sejam melhores, coloque você na primeira fila e diz, eu quero, o interessado sou eu. Eu quero, antes de qualquer um, eu estou interessado no meu lar. Antes de qualquer um, eu estou interessado na minha família. Antes de qualquer um, eu estou interessado na minha felicidade.
Mas Deus vai falar como a gente pode ajudar num relacionamento e ser uma pessoa abençoada no relacionamento. E aonde está escrito isso? Lá em Mateus capítulo 7. Começando no versículo de número 1. Mateus capítulo 7, verso do número 1. Não está no boletim, tá bom? Mas vai adotando. Não julgueis para que não sejais... E aqui, deixa eu abrir um parênteses. Existe muita interpretação errada sobre esse texto. Olha, o pastor disse que você não pode me julgar. Porque se você me julgar, você será julgado também. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui a Bíblia está dizendo sobre juízo de sentença, de condenação. Sabe aquela coisa? Se tu está errado, agora tu vai sofrer para aprender. Deus fala, esse juízo você não tem. Juízo de sentença é só Deus. Só Deus pode sentenciar as pessoas à morte ou ao sofrimento. Porque Ele é o justo juiz, você não. Agora, juízo de valores nós devemos ter. Certo e errado nós devemos julgar e entender o que é certo e o que é errado. Um cônjuge está andando de forma errada, cabe ao outro exortá-lo. Olha, isso não é certo. Não pode me julgar. Não, pode sim. Como não? Ver a coisa errada e ficar calado é conivência. Temos que exortar. Então, se seu filho está agindo de forma equivocada, errada, você tem que exortá-lo. E houve vezes que eu cheguei para o meu pai em amor e falei, pai, essa não é a decisão correta, você não está agindo corretamente. Não o desrespeitei. Mas estávamos pensando no bem maior que se chama família. E ele, você está certo, filho. Eu estou errado, me perdoa, vamos agir dessa forma. Mas o texto continua, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Ou seja, a pedra que você apedreja, aquele que você entende que está errado, é a pedra que vai também te atingir. Então, o juízo de sentença, a dureza com que nós julgamos as pessoas faz com que essa dureza se reverta contra nós. Seu marido é imperfeito, sua esposa é imperfeita. A pergunta que eu faço para você, e você é perfeito? Você é perfeita? Mas ele é mais imperfeito do que eu. Onde está na Bíblia que existe pecado mais pecado? Todo pecado é pecado, ele tem um poder de destruição, não importa. Sabe aquela mentirinha branca que você acha que é uma mentirinha que não tem problema? Ela tem um poder de destruição que você não é capaz de mensurar. Pastor, está lá o meu marido. Querida, vou chegar tarde, o que tu vai fazer? Eu vou trabalhar. Mas na realidade ele queria sair com um amigo para tomar um café ou comer alguma coisa numa lanchonete. É pecado comer alguma coisa na lanchonete com um amigo? Mas se ele falasse com a esposa que queria comer uma coisa com um amigo na lanchonete, ele ia ficar bravo porque ela estava esperando ele em casa porque ela precisava dele. Aí ele vai tomar um lanche com um amigo, guaraná, hambúrguer, x-salada, nenhum problema nisso. Aí a esposa descobre que ele não estava trabalhando, ele estava comendo lanche com um amigo na lanchonete. O que você acha que vai acontecer com essa mentirinha que não tinha pecado nenhum tão grande? Meu amado, nem te conto. Todo pecado destrói, não importa qual seja. Agora, a dureza do nosso coração, Jesus vai dizer, se você quer ser uma bênção para o seu irmão, para o seu esposo, para os seus filhos, aí o verso 3 vai dizer, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, se não vês a trave que está no teu? E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Deus está dizendo? Se sua vida está fora da vontade de Deus, se você, como aquela pessoa que está sendo acusada, está vivendo também em pecado, você não tem como ver as coisas da forma correta. Ou seja, se a sua visão está obscura,
por causa do pecado que a tem contaminado, como você será juiz de ver as coisas perfeitas na vida do outro irmão? Ou seja, o imperfeito não tem como julgar o perfeito na vida dos outros. Primeiro, ele tem que se corrigir para ter uma visão perfeita. Irmãos, é fácil para a gente falar para as pessoas, ame até o inimigo. E criticar as pessoas quando elas não praticam isso. Mas quando a gente não pratica, a gente não sabe. A gente sabe o quanto é difícil. Mas a gente quer que o outro que não pratica faça, mesmo que nós, que temos consciência, não fazemos. É como Deus estava dizendo assim, procura praticar isso que você quer que o outro pratique e você vai entender a dificuldade que você tem de fazer isso, então você vai poder realmente ajudar aquele nesse objetivo que também ele precisa ter. Só alguém que perdoa o inimigo vai conseguir ensinar o outro a como perdoar. Porque é fácil dizer para alguém perdoa o inimigo se alguém não aprendeu e não viveu essa experiência. É fácil para alguém dizer seja melhor quando nós não temos uma visão de nós mesmos ou um comportamento melhor. Nós precisamos limpar as nossas vistas para podermos enxergar melhor as outras pessoas, porque quando nós temos a nossa visão obscura, nós não vemos de forma adequada as outras pessoas. Em outra palavra, você quer que a sua família seja melhor? Procure mudar primeiro a sua vida. Para você vai poder entender melhor a outra pessoa e vai poder ajudá-la de uma forma melhor. Porque se você não limpar primeiro a sua visão, você nunca vai produzir um resultado diferente na sua família. Ou seja, é alguém que supera, que pode ajudar os outros a superarem. É alguém que melhora, que pode influenciar os outros a melhorarem. Mas alguém que é sujo, exortando o outro a se limpar, é hipocrisia. É isso que Jesus está dizendo, hipócrita. Você é sujo e está olhando a sujeira dos outros. Olhe primeiro a sua sujeira e se purifique dela, e então vai exortar o outro. Porque na realidade, não é verdade? Não é uma grande hipocrisia alguém que age de forma imperfeita, exortar os outros a serem perfeitos? Por isso que a Bíblia vai dizer, com a mesma medida que você julga, você será julgado. Porque o dedo que você aponta para os erros da outra pessoa, será o dedo que vai reverter-se contra você e apontar os seus erros também. Ah, pastor, se é assim, se somente eu não errando posso exortar alguém a não errar, então ninguém vai exortar ninguém. Por isso que as coisas continuam assim, por causa da dureza do coração. O plano é perfeito. Deus, através da salvação, nos deu o Espírito Santo. Nós temos a capacidade dada por Deus. Nós temos o plano, a palavra de Deus, ele está diante de nós. Nós temos os recursos divinos. O que nós precisamos fazer é ser humilde e reconhecer os nossos erros e crer no poder de Deus, que tem de nos purificar desses pecados, para que então possamos ajudar os outros. A palavra de Deus vai nos dizer, quando nós vamos lá para o apóstolo Pedro, que a multidão de pecados, o amor cobre multidão de pecados. Olha 1 Pedro, capítulo de número 4 e versículo de número 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Por que eu estou dizendo isso? Sabe por que existe esperança para você ser uma pessoa diferente? Porque Deus te ama. E Deus decidiu agir independente daquilo que você merece, ao seu favor. Então Deus, olhando para você, diz, você é um marido que não vale nenhuma bênção que eu poderia te dar. Você não merece isso, porque o que você está fazendo é justo que você sofra o que você está sofrendo. Mas eu não vou tratar você da forma que você merece. Eu vou te amar.
Eu vou investir na sua vida o meu poder, a minha sabedoria, para que você possa ser transformado e então você possa ser abençoado e uma bênção. Mas sabe por que isso é possível? Porque Deus nos ama. Se não existisse o amor de Deus, o que sobraria para nós? Justiça de Deus. E se Deus usasse justiça sem amor, sabe quantos se salvariam? Então, quando eu penso em transformação, eu não posso desconsiderar que o ambiente para a transformação tem que ser o ambiente do amor. Ou seja, a maioria das pessoas, quando elas vão tratar os seus problemas, elas não tratam os seus problemas de uma forma proativa, elas tratam os seus problemas de uma forma destrutiva. Ou seja, ao invés de você estar dizendo o que eu posso fazer para te ajudar, para que você possa ser diferente, as pessoas estão taxando os outros, você é isso, você é aquilo, eu não sei como eu estou com você, você é... E olha, irmão, só palavras destrutivas. E qual a reação de alguém que está sendo agredido verbalmente? É humildade e arrependimento? Muitas vezes não. É ira. E um desenvolvimento de um pecado em uma proporção maior. Não adianta esperarmos mudança se não houver o exercício do amor, porque o amor é o solo aonde a semente da reconciliação, a semente de uma vida melhor pode ser cultivada, porque se não existir o solo, não importa a semente que você tenha para semear. Ou seja, a palavra de Deus é verdade, amém? Única, uma semente poderosa que produz bênçãos na nossa vida. Mas se não existir amor para que essa semente seja semeada, nada vai produzir. Porque é o amor que cobre multidões de pecados. Ou seja, a minha ação procurando abençoar, ajudar é que vai fazer com que haja uma diferença e uma mudança na vida daquela pessoa. Porque é assim que Deus age para com você. Quantas vezes você já pediu a Deus perdão para os mesmos pecados que você tem praticado? Você pode enumerar? Seria vergonhoso se Deus dissesse para nós quantas vezes nós o perdoamos. Nós fomos perdoados por mesmos pecados praticados. Mas sabe que Deus decidiu lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra, porque se ele se lembrasse, ninguém escaparia. Então ele decidiu amar, oferecer mais uma oportunidade. Por isso o profeta vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E deveria ser esse espírito que nós deveríamos desenvolver para o casamento, ou seja, sempre renovando a expectativa e o ambiente e o solo para que as coisas pudessem melhorar. A Bíblia diz que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer, o amor nunca falha, mas quando não existe amor, não existe esperança. Você será uma pessoa diferente, porque Deus te ama, está disposto a investir na sua vida. O seu cônjuge vai ser uma pessoa diferente se você o amar e estiver disposto a investir na vida dele. Pastor, meu marido não merece nada. O que você merece de Deus? O céu? O inferno? Mas você vai para o inferno? Não. Por que você não vai para o inferno? Porque Deus te amou. Irmãos, nós temos que crer que esse amor que a Bíblia está aqui nos propondo a usar, ele não está em nós por causa da nossa natureza humana, não está. Mas ele está em nós por causa da natureza divina. Porque esse amor que nos capacita a amar dessa forma é divino, não é humano. E esse amor foi derramado no nosso coração. E nós podemos amar dessa forma. O que é amar dessa forma? Aquilo que 1 Coríntios 13 diz, as minhas ações, independente daquilo que a outra pessoa é, serão baseadas no amor. Ou seja, tudo que eu vou fazer para aquela pessoa vai ter como objetivo abençoá-la, apesar dela não merecer nada.
E por que nós lemos lá em 1 Pedro? Porque se eu começar a agir assim, há esperança, mas se eu não agir assim, não tem esperança. Não vai mudar. E não sabe por que há esperança para nós? Porque Deus nos ama. Porque se não houvesse amor da parte de Deus para conosco, não haveria esperança nenhuma. Quem poderia ser salvo por mérito? Quem dentre nós poderia estar salvo por mérito? Nenhum de nós. Mas Deus nos amou. É difícil isso. A dureza do coração impede que o plano de Deus se realize na nossa vida, porque nós somos duros de coração. Pastor, o senhor não sabe quanto eu sofri. Eu vou falar para você, você não sabe o que Cristo sofreu por você. Você não imagina o que ele sofreu. Nada que você disser se compara àquilo que Deus fez por você. E o que ele está pedindo para nós é infinitamente menor do que ele mesmo já fez por nós. E nos capacitou a fazê-lo de uma forma igual. A dureza do nosso coração tem que ser quebrada. E nós temos que nos tornar sensíveis à voz do Senhor. E dizer, Senhor, eu estou pronto a ouvir a tua voz e a ser o que o Senhor quer que eu seja. Mas, pastor, o senhor garante que meu marido vai mudar? Eu não garanto que seu marido vai mudar, mas eu garanto que se existe esperança, a única esperança é essa. E se você não usar, não há esperança. Mas, pastor, se eu fizer tudo que Deus quer que eu faça e não acontecer nada, o que eu ganho? O céu e ele, o inferno. Tá bom para você? Tá ótimo. Para mim tá bom. Mas se eu me tornar semelhante a ele é mau, e eu me tornar mau, sabe que Jesus disse, a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Ou seja, nós temos que ser melhor do que ele. Porque se formos igual, é justo que a condenação que venha sobre ele, venha sobre nós também. Porque o que torna alguém mais abençoado é por causa da condição, eu sou filho de Deus? Não! É a obediência. Porque se não houver obediência, não importa se é judeu, não importa se é membro da igreja, igual juízo virá sobre a vida daquela pessoa. Então, com certeza não se perde a salvação, amém? Mas as consequências, elas vêm. Elas são vividas. Amados irmãos, eu prego a palavra de Deus e eu não tenho certeza que as pessoas que não têm Cristo vão aceitar Cristo ouvindo a palavra de Deus, mas eu tenho que pregar. Mas se eu não pregar, o apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. A mim foi imposta essa obrigação, é meu dever. O amor é nosso dever. O amor não é sentimento. A Bíblia nunca disse que amor era sentimento. A Bíblia diz que amor é mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amei. É mandamento. Pastor, vou largar o meu cônjuge. Por quê? Porque não amo mais. Não amar mais é pecado. A Bíblia diz, se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. E se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, a Bíblia diz, você é mentiroso. Você não ama a Deus. Então, amor é mandamento. A Bíblia nunca diz que você deveria considerar, eu devo ou não amar o meu cônjuge? Eu posso ou não amar o meu cônjuge? Ele merece ou não o meu amor? A Bíblia diz, ame. Mas ele fez tudo isso de mal para mim. A Bíblia não diz que você deve amar porque ele merece. A Bíblia diz que você deve amar. Porque se você amar, há esperança. E se você não amar, não tem esperança. Fecha a sua Bíblia. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que aconteceu nos tempos de Moisés. As pessoas se separaram. Os casamentos foram desfeitos. Vidas foram destruídas. Lares foram destruídos. Por causa da dureza do coração. As pessoas não queriam seguir o projeto. Elas queriam os benefícios do projeto. Mas seguir o projeto? Não.
Porque às vezes o projeto custa mais caro. É mais barato pular as etapas. É mais barato usar materiais mais baratos. Quando você vai construir um prédio sólido, você vai ter a opção de fazer estruturas sólidas ou estruturas frágeis. É lógico que a sólida vai custar mais caro. Vai mais ferro, vai mais cimento, vai mais pedra, vai demorar mais. Mas aquele que não, aquele que é mais barato é mais rápido, mas cai. Não é fácil amar. Não é fácil ver na Bíblia como eu devo ser como marido e esposa e se submeter àquele ensino. Não é fácil. Mas se você quer ter esperança, plante isso e você vai colher felicidade. Plante isso e você vai colher alegria. Agora, talvez você não vá colher alegria porque aquela pessoa, mesmo depois de ser semeado, amor, ser regado com amor, ela não vai dar ouvido e vai continuar com seus passos indo em direção ao inferno. Mas sabe que você vai ter paz no seu coração. E um dia, quando Deus chegar diante de você e pedir conta do ministério que Ele te deu, você vai dizer: Senhor, eu perdi o meu cônjuge. Mas Deus vai dizer para você: você fez a sua parte. Que paz. Se Deus disser para mim: você fez a sua parte. Mas que triste se ouvirmos isso dele. Ele foi para o inferno, mas você tem culpa nisso. Que triste. Deus gostaria que o mundo inteiro fosse salvo e ninguém fosse para o inferno. Mas existe hoje pessoas indo para o inferno. Mas sabe, Deus não tem nenhuma depressão por causa disso. Também não se alegra por causa disso. Mas Ele com certeza disse: eu fiz a minha parte. Talvez não vamos mudar o mundo, mas vamos ser uma pessoa diferente no meio de pessoas erradas. E é isso que o Senhor nos tem chamado a ser. Se as pessoas escolheram o caminho errado, escolha você o caminho certo. Se as pessoas escolheram colocar palavras torpes em suas bocas, coloque você palavras que edificam nos seus lábios. Escolha você o caminho melhor, mesmo que outros escolheram um caminho pior. Se você não receber recompensa nesta vida presente, tenha por certo isso: o justo juiz te condecorará na vida futura. Não importa que os homens reconheçam, Deus saberá nos reconhecer na proporção justa daquilo que tivermos feito por Ele e para a glória dEle. Você quer um mundo melhor, uma família melhor, e o mundo melhor começa com você. Mas talvez a sua dureza de coração não vai permitir isso. Quer um conselho nesta noite? Peça para Deus amolecer o seu coração. Talvez hoje você não quer perdoar. Peça para Deus amolecer o seu coração. Talvez hoje você não quer agir de uma forma amorosa. Peça a Deus para amolecer o seu coração. Talvez você não quer saber o que Deus pensa. Peça a Deus para amolecer o seu coração. Porque se o coração não for amolecido, o divórcio vai chegar. A destruição vai chegar. Mas se o coração for amolecido, irmãos, a morte, e somente a morte, vai nos separar. Amém? A família é um projeto do Senhor. Então, dá-nos a bênção de vermos o projeto do Senhor se tornando também o nosso projeto. O projeto do Senhor para as nossas famílias. Nos ajuda a executá-lo em nome de Jesus. Amém. Esse é o seu desejo? Diga amém. Amém. Então vamos trabalhar para que ele se torne uma realidade. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. E como disse o Senhor Jesus uma vez, está difícil?
Crê somente. Entende? Crê somente. Faça o que você precisa fazer. O que você não faz, Deus faz. Crê somente. Amém? Que Deus te abençoe.